Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Qual o exemplo que nós temos de religiões que proíbem alimentos? Bom, o judaísmo proibia vários alimentos, mas ali nós aprendemos que isso eram figuras, né? Quando Pedro, melhor dizendo, está naquele terraço e desce um lençol, lá em Atos capítulo 10, desce um lençol com todo tipo de animal, puro, impuro, e o Senhor fala para Pedro, mata e come, né? Ele fala assim, Senhor, nunca comi nada impuro. Porque os animais impuros, eles simbolizavam, eles significavam os povos impuros, os gentios. E naquela cena do lençol, o Senhor estaria ensinando a Pedro que aquele que o Senhor purificou, Pedro não podia considerar impuro. Porque ali ele estava tratando ao mesmo tempo, o Senhor tratando ao mesmo tempo, com o centurião romano, Cornélio, que era um povo impuro aos olhos de Deus, mas que Deus estava tornando puro. E iria então ser agregado à igreja, ao corpo de Cristo. Então os animais, as proibições de animais, tinham um aspecto simbólico, figurativo, nos tempos do Antigo Testamento. Mas hoje existem dentro da chamada cristandade, seitas também que proíbem certos alimentos. Até mesmo falamos do catolicismo. O catolicismo, eu fui criado numa época quando você não podia, por exemplo, comer carne na Sexta-feira Santa. E ninguém explicava a razão disso. Por que não pode, mãe? Eu quero comer um bife, não posso. Não, Sexta-feira Santa, meu filho. Não tem que comer peixe. Não pode comer. Mas peixe é carne também. Quem falou que o peixe não tem carne? Claro que tem, né? Então tinha essas proibições também dentro do catolicismo romano, de você, determinados santos dias, você não poder comer determinados alimentos. E em outras religiões chamadas cristãs, pior ainda. Você pega um adventismo no sétimo dia, por exemplo, ele segue as mesmas restrições dietéticas do Antigo Testamento. Então, carne de porco, nem pensar. Um salame, um presunto, uma linguiça, uma salsicha, pode esquecer. Se você quer se tornar adventista e acha que vai poder continuar comendo a sua linguiça lá no espeto, esqueça, não vai poder. Um lombo na brasa, nem pensar. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de doutrinas de demônios. É isso. São doutrinas de demônios que proíbem esses alimentos. Está vendo? Aqui no capítulo está falando isso. Dando ouvidos, alguns, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios que proíbem o casamento e proíbem alimentar certas coisas, comer abstinência de alimentos que Deus criou. Isso aí é doutrina de demônio. Agora, quando você aprende isso, tenha que ficar longe de tudo isso, porque nós fomos libertos. Deus deu toda a carne para nós comermos. Inclusive lá o apóstolo Paulo ensina, 1 Coríntios capítulo 10, ele fala assim, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo que se vende no açougue. Sem perguntar por causa da consciência. Não exatamente a sua consciência, a consciência de um outro, que pode ser mais fraca e achar e se escandalizar de você estar comendo uma carne ofertada aos ídolos. Com um detalhe importante, no tempo que o apóstolo escreveu isso aqui, ele estava falando a gregos, que eram os coríntios, eram na Grécia, né? E assim como todos os judeus têm a carne tratada de maneira especial dentro do judaísmo,
Não é qualquer carne que um judeu pode comer. O judeu tem que comer a carne de um animal que é morto de acordo com o ritual do judaísmo, para aquela carne não ficar impura. Tem até um nome, o tipo de carne, de alimento judaico. Tem lojas especializadas para vender alimentos para judeus. Da mesma maneira, os gentios pagãos também tinham a sua maneira de fazer as coisas. Então, quando você ia comer uma carne lá num açougue pagão de Corinto, aquela carne, ela com certeza tinha sido sacrificada a um ídolo quando o animal foi morto e depois levada para o mercado para ser vendida. É mais ou menos como o açougue vender a galinha da encruzilhada. Mata a galinha para fazer o sacrifício lá para os orixás, para os demônios da Umbanda, da Macumba, e pega depois essa galinha e vai vender no açougue. É a mesma coisa. Então, Paulo, quando exorta, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque se perguntasse, ia falar assim, esse filé mignon aqui foi sacrificado para o Deus fulano de tal. E depois no versículo 27, também de 1 Coríntios 10, ele fala assim, e se algum dos infiéis, ou dos pagãos, né, dos incrédulos, vos convidar e quiser dizer algo que um judeu não faria, o judeu nem entrava na casa de um incrédulo, de um gentio. Ele não entrava, ele ficava na porta. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa de consciência. Interessante isso, né? Então, quando alguma religião, ou algum religioso, ou algum pregador manda as pessoas se absterem de certos alimentos, ou algum padre proíbe algum alimento, isso é doutrina de demônio. Isso é influência demoníaca de espíritos enganadores, que acabaram enganando essa pessoa, e ela, às vezes, inocentemente faz, mas ensina, e não sabe que está seguindo a vontade do diabo quando ensina essas coisas. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Por que nós damos graças na hora de nos alimentarmos? Uma refeição. Porque sabemos que aquele alimento veio das mãos do Senhor. Ele criou para nos alimentar, para nos sustentar. E aí nós damos graças. Um cristão, é totalmente errado um cristão que come sem dar graças. É claro que às vezes a gente esquece, né? Você passa na cozinha, rouba um pedaço de pão que está lá e sai comendo pela casa. Claro, isso também acontece, mas quando você para se alimentar, dê graças antes. Não precisa rezar 10 Pai Nossos, né, e 120 Ave Marias. Não, agradeça ao Pai por aquele alimento, pelo sustento, pela provisão daquele alimento, e coma. Porque quando o Senhor fez aquela multiplicação dos pães, lá no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, nós encontramos lá em Mateus 14, versículo 19, diz assim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Quando Paulo está no navio, o navio lá prestes a afundar, né? Lá em Atos 27, versículo 35, diz assim, e havendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus, na presença de todos, não foi escondido de todos, e partindo-o começou a comer.
ele exortou os marinheiros para que comessem, porque eles estavam fracos já de vários dias na tempestade, sem comer e tudo mais. E Paulo sabia que o navio ia afundar. Então, tomando o pão, deu graças. Isso aqui não é ceia do Senhor, não. É comida, mano. Tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. O que é isso que quer dizer? Que você não deve esconder que está dando graças. Porque o fato de dar graças a Deus na hora de comer pode ser um testemunho forte para algum observador de olhar você e falar assim, o que essa pessoa tem de diferente? Que agradece antes de comer? Uau! Eu me lembro uma vez, eu estava num hotel, acho que era um hotel, e eu vi o café da manhã, né, as mesas todas cheias de gente, e tinha uma mulher e acho que a filha dela. Então eu vi que elas pegaram o café, a bandeja, né, café, leite e tal, sentaram na mesa e aí abaixaram a cabeça. E ficaram um pouco assim com a cabeça abaixada e aí começaram a comer. Que coisa linda aquilo. Que cena linda, né? Deviam ser cristãs. Duas pessoas agradecendo ao Senhor por aquele alimento. Não é para fazer alarde. Teve um irmão que já está com o Senhor, ele é americano, e ele viajava aqui pela América do Sul. Ele conta que uma vez ele estava com outro irmão da Bolívia, que também já está com o Senhor, e eles viajando pelas estradas da Bolívia, eles pararam num restaurante de beira de estrada, e na hora que foram comer, esse irmão boliviano, acho que querendo mostrar serviço para o americano que estava ali, ficou em pé e falou assim, todo mundo fica em silêncio agora que eu vou dar graças pelo alimento. E aí deu graças em pé, e todo mundo parado olhando, odiando aquela interrupção, né, que o cara fez. Porque não tem nada a ver, você não vai mandar os incrédulos darem graças, né? Não é esse tipo, mas não esconder que você está dando graças, mas também não querer fazer disso uma obrigação, né? Obrigar todo mundo a fazer da mesma maneira, está errado, da mesma forma está errado. Eu me lembro de uma historinha que dizia assim, um caipira do sítio foi para a cidade, aí ele entrou num restaurante lá e foi sentar para comer, e aí ele abaixou a cabeça, né, tirou o chapéu, né, abaixou a cabeça e deu graças pelo alimento. Aí na mesa ao lado tinha um cara todo chique lá, todo importante. Ô caipira, lá no sítio todo mundo faz isso que está fazendo aí, ó, antes de comer? Não, senhor, não faz não. Lá no sítio não são todos, não. Ah, não. Lá eu tenho a minha vaca, por exemplo, eu nunca vi ela agradecer pelo capim que ela come. O meu burro também não agradece, nunca vi ele ajoelhado, orando. As galinhas, então, se jogam o milho, elas saem brigando umas com as outras, mas nenhuma agradece pelo milho. Agora lá, todos os seres humanos agradecem ao Senhor que dá o alimento. Então a gente deveria ser assim também. Então Deus criou os alimentos para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. E aí no versículo 4, ele complementa, né? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Mas então tem que comer até, como é que chama aquelas tripas lá, ó? Buchada de bode? Se você não gosta, não come, mas pode comer também, né? Pode comer buchada de bode. Toda criatura é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Mais uma vez aqui, olha, repete versículo 3 e versículo 4. Sendo recebido com ações de graças. E no versículo 5, ele explica o que é a coisa. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que é santificada? A criatura que Deus criou. É santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então, mesmo hoje, eu fui 3 anos vegetariano, né? Enganado pelas filosofias orientais em que eu me meti antes da minha conversão. Então, não comia carne, não comia uma série de alimentos, não era só carne, não. Não comia batata, não comia tomate, tinha toda uma doutrina por trás disso, do yin e do yang. Então, você não podia comer um tomate porque ele era muito yin, a batata era muito yin,
Então tinha toda banana, não podia comer banana, a banana só podia comer a banana se você fizesse banana passa, né? Secasse no sol a banana, porque daí, apesar dela ser muito rica em potássio, você deixava ela yang, porque ela enrugava toda, ficava pequena, você deixou ela yang. Era uma loucura, não vou nem perder tempo explicando aqui. E não comia carne também, não comia carne, e besta eu, né? Porque acabava deixando passar boas oportunidades de comer coisas deliciosas. Eventualmente comia peixe, porque dentro daquela doutrina lá da macrobiótica, o peixe era permitido uma quantidade pequena, mas carne absolutamente de jeito nenhum, nem de vaca, nem de porco. De ave, às vezes, acho que carne branca, às vezes, muito raramente. Mas era basicamente uma doutrina, né? Você segue uma doutrina enganosa. E hoje é moda ser vegetariano. E a desculpa que as pessoas dão é que você está salvando o planeta, porque o gado, ele consome muitos recursos da natureza. Você precisa ter pasto, você precisa ter alimentação para o gado e tudo, e ele come muito. Precisa ter pasto, ele solta muitos gases, o gado, né? Ele arrota muito, muito gás carbônico, muito gás metano ele produz, né? Então, desculpa de alguns é que não comem carne para salvar o planeta, mas a carne que Deus falou que era para comer, que podia comer. Deus falou que podia comer. O que o homem acha que é mais esperto que Deus, então? Eu vi uma notícia essa semana. Teve um cara aí que deu um golpe, né, desse negócio de bitcoins. Ele deu um golpe de bilhões de dólares. Que ele gastava, as pessoas investiam e ele gastava o dinheiro. Mas deu um golpe milhares de pessoas, milhares de investidores. Aí ele acabou sendo preso lá nas Bahamas, nas Ilhas Bahamas. Foi trazido para os Estados Unidos agora. Vai ter que pagar 250 milhões de dólares para poder, a fiança, para poder sair da prisão e ir morar com a mãe dele na casa da mãe dele. Aí eu estava pensando, eu vi o cara, olha, ele estava reclamando, quando ele estava preso nas Bahamas, ele estava reclamando porque ele dizia que estava sofrendo muito, porque ele é vegetariano. Ele estava numa prisão comum, que não tinha dieta especial para prisioneiros especiais, prisioneiros vegetarianos. Não, tem que comer o arroz e feijão que todo mundo comia lá, com a carne, com peixe, com frango, que vinha tudo. A gororoba lá tinha que ser completa. Ele estava reclamando. Agora, você veja só como é coisa estranha. O cara não tem escrúpulos de roubar as economias de milhares de pessoas, de desviar o dinheiro de milhares de pessoas, e esse dinheiro ele desviava, inclusive, para ajudar políticos em eleições e tudo, guerras e tudo mais. Mas ele não tem escrúpulos para roubar. Mas na hora de matar uma formiga, ele tem escrúpulos. Na hora de matar uma galinha, matar uma vaca, para comer, não pode, sou vegetariano, não posso matar um animal, matar uma vida. Essa é a estranheza do homem religioso, porque é religioso, né? Apesar de não ter uma religião definida, a religião do humanismo, que quer salvar a terra, que acha que vamos permanecer aqui para sempre. Não vai, ninguém vai ficar para semente. Então Deus criou todas essas coisas para o homem. E lá em Gênesis capítulo 9, né, nós encontramos o Senhor falando assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como vos dei a erva verde. Tudo eles podiam comer agora, depois que Noé saiu da arca. Antes de entrar na arca, eles eram realmente vegetarianos. Mas depois que saíram da arca, tudo eles podiam comer. E ao mesmo tempo, Deus colocou medo nos animais para que eles fugissem do homem. Olha que interessante. Antes de entrar na arca, os animais não fugiam do homem.
porque não tinha para que fugir. Nenhum homem ia matar um animal. Mas depois que saíram da arca, Deus colocou terror nos animais para que eles fugissem dos homens. E ao mesmo tempo deu os animais como alimento para o homem. E aqui na continuação, no versículo 6, 1 Timóteo 4, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não fala que não aproveita, ele fala que aproveita, mas para pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então aqui ele deixa claro, esse versículo 7, numa outra versão, ele fala assim, olha que interessante, na versão Almeida atualizada: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. As fábulas profanas e de velhas caducas. Eu creio que tem a ver com as superstições. Muito bem. Esse assunto aí, na realidade, não é uma proibição aos alimentos, mas um cuidado para com aqueles que poderiam ser escandalizados caso você comesse uma galinha de encruzilhada com a farofa na frente dele. Porque sabendo que foi sacrificado aos ídolos, embora você não tenha problema algum com isso, mas o seu irmão pode ter problema. Então, para que ele não enfraquecesse, por causa da sua consciência, você deveria evitar fazer isso perto de um irmão. É que nem você dizer assim, é como questão da bebida, né? Nós não temos nada na Bíblia que proíba tomar um vinho. Mas existem pessoas que tiveram problemas com bebida alcoólica, ficaram viciadas, aí precisaram fazer tratamento e abandonar a bebida alcoólica. Agora, se eu sei disso, eu não vou tomar vinho na frente de um irmão que passou por isso, porque pode despertar nele a vontade e pode causar problema para ele. Então eu tenho que respeitar e por amor, evitar fazer isso na frente dele. A mesma coisa com as carnes aqui, que nós sabemos que naquele tempo eram sacrificadas sim aos ídolos, mas é claro que tinha judeus que eram convertidos e não suportavam ver um irmão comendo uma carne que tinha sido sacrificada a um ídolo, como se não tivesse nada demais. Então aqui é a questão do cuidado e do amor para com os outros. Porque aqueles, é que nem fala lá em Romanos, né? Tem uns que acham que pode comer de tudo, outros só comem legumes. Mas o que come não rejeita o que não come, o que não come não rejeita o que come. Então é uma questão de respeito, e alguns que tinham a ciência, o conhecimento a respeito disso, não deviam desprezar aqueles que não tinham esse conhecimento. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.